pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, está com mais um comparativo hoje entre o G3 estilos, LG G3 estilos e o Motorola Moto G de 2014, o Moto G mais recente, lançado pela Motorola, não pela LG. A primeira diferença aqui fica bastante grande, tem um perdigoto voa aqui. A primeira diferença fica bastante gritante, que é o tamanho do aparelho. O LG é bem maior do que o Moto G. Você tem aqui outra diferença, é que o vidro do Moto G ele esconde mais o LCD, algo que o da LG não faz lá tão bem. No tamanho do aparelho, a gente tem aqui um smartphone com tela de 149,3 mm de altura por 75,9 mm de largura e 10,2 mm de espessura. Tudo isso com 163 gramas. Já o Moto G trabalha com 141,5 mm de altura por 70,7 mm de largura e 11 mm de espessura. Tudo isso com 149 gramas. Ele é mais leve e menor em quase todos os aspectos do que o G3 estilos. Olhando de lado, a gente tem aqui do mesmo lado os botões de controle de volume e liga-desliga no Moto G, nada no G3 estilos. Em cima, microfone secundário nos dois aparelhos, porta infravermelha no G3 estilos e fone de ouvido no aparelho da Motorola. Na LG você tem também a canetinha, que é uma canetinha estilos que vem junto com o aparelho LG, por isso que é LG G3 estilos. Do lado de cá você não encontra nada em nenhum dos dois aparelhos, e embaixo entrada micro USB, nos dois lados, fone de ouvido da LG e microfone secundário no LG G3 estilos. Microfone secundário também no aparelho da Motorola. Na parte de trás, você tem os botões, todos eles ficam aqui da LG. Você tem liga, desliga e botões de volume na parte traseira. As câmeras são de 13 megapixels na LG, no G3 estilos, 8 megapixels no Moto G de segunda geração. Você tem também um LED flash nos dois aparelhos, ambas as câmeras filmam, só que apenas o LG 3 estilos em Full HD, Moto G em 720p, e o alto-falante fica aqui no LG 3 estilos, enquanto o Motorola trabalha com alto-falantes estéreo e na frente, que é algo bastante superior ao alto-falante atrás. Ainda na frente a gente tem câmera frontal de 2 megapixels no Moto G, 1.3 megapixels no LG G3 estilos. Ligando os aparelhos, aqui embaixo e aqui. Ao mesmo tempo, agora a gente pode falar sobre os aparelhos em hardware. Do lado da LG a gente tem um processador MediaTek MT6582, quad-core 1.3 GHz, com processadores Cortex A7, com GPU Mali 400MP2, que é uma GPU bem antiga, na verdade, muito antiga, e também vem com 1 GB de memória RAM. O Moto G trabalha com um processador Snapdragon 400, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, também com processadores Cortex A7, vem com uma GPU Adreno 305 e o mesmo 1 GB de memória RAM. Ambos os aparelhos trabalham com 8 GB de memória interna, só que o Moto G, não LG, ele tem a opção de utilizar até 16 GB de memória interna. Isso numa versão diferente, que não é a mais barata. Então tem aqui armazenamento nos dois lados. Dos dois você tem aqui nesse modelo 8 GB. Opa, não bateria. Eu toquei em armazenamento. Toquei em armazenamento. Agora sim. Em armazenamento, e tá um brilho. Meu Deus do céu. Tá no brilho automático, só que tá no mínimo possível, é isso? Pronto, agora melhorou. Ou não. Ai. Brilho. Põe no máximo, vai. Agora sim, é elegível. 8 GB nos dois aparelhos, com 5.5 GB livres no Moto G e aproximadamente 4 GB livres no LG G3 estilos. Ambos os gadgets contam com entrada para cartão micro SD. É só puxar aqui atrás com um pouquinho de força. Você puxa e você tem o acesso da bateria para o LG 3 estilos e o acesso apenas do chip da operadora e do cartão micro SD no aparelho da Motorola. A bateria é de 2.940 mAh no G3 estilos e 2.070 mAh
no Moto G. O G3 Estilos tem uma bateria de muito maior capacidade, de quase 1000 mAh a mais, e ele tem um gerenciamento de energia muito melhor do que o Moto G. Então a bateria no G3 Estilos dura entre um dia e meio, no Moto G apenas um dia de uso. Você pode ver os dois chips ficam aqui em cima e micro SD também, enquanto o LG G3 Estilos suporta até 32 GB, o Moto G também até 32 GB. Isso aí é só fechar aqui, voltar e fechar aqui e voltar. Novamente, sistema operacional, ambos trabalham com uma versão bastante atual do sistema operacional, só que a LG está um pouco atrás nesse quesito. Tem aqui versão 4.4.4 no Motorola Moto G e versão 4.4.2. Isso garante que a versão da Motorola é muito mais recente do que da LG, só que todos os aplicativos vão funcionar exatamente igual nos dois aparelhos. Você não vai ter diferença nenhuma de aplicativo reclamando porque tem uma versão maior ou menor. Na verdade, você não vai reparar essa diferença. Para mostrar a diferença de hardware dos dois aparelhos, eu vou aqui fechar tudo que já estava aberto e abrir os dois aplicativos terceiros no mesmo tempo nos dois aparelhos. Então vou abrir aqui o Facebook em 3, 2, 1. O Moto G abriu muito antes. Abriu o Twitter em 3, 2, 1. Agora o Twitter abriu um pouco mais rápido no G3 Estilos e abriu o Instagram em 3, 2, 1. Novamente ambos abriram ao mesmo tempo. A tela dos dois aparelhos é diferente, por mais que os dois trabalhem com IPS LCD. Você tem uma tela de 5 polegadas no Moto G e 5.5 polegadas no G3 Estilos, com resolução de 1280 por 720 pixels no Moto G, que é 720p, e 960 por 540 pixels no G3 Estilos. Isso garante com que os ícones sejam exibidos de uma forma um pouco melhor no Moto G. Você tem uma resolução maior, só que no cotidiano essa não é uma diferença muito visível, muito gritante. Fechar tudo que está aberto aqui novamente e vou testar outro aplicativo, agora o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis para tanto para o Android quanto até para o iOS. São os games mais intensos, mais pesados. Pode ver que ambos, o LG G3 Estilos começou a tocar a música primeiro, só que quem puxou o jogo primeiro foi o Moto G. Então eu vou tocar aqui na mesma pista. Tentar tocar ao mesmo tempo para iniciar a corrida em 3, 2, 1. Por mais que tenha tocado ao mesmo tempo, o Moto G foi um pouquinho mais rápido. E agora a gente vai começar a notar a diferença entre GPUs, entre uma Mali 400 MP2, que é bastante antiga, na verdade ela foi lançada junto com o Galaxy S2, já tem muitos anos de mercado, no LG G3 Estilos, e uma Adreno 305 mais recente, mais parruda, no Moto G. O Moto G tá com algum problema no acelerômetro aqui, ele tá jogando para a esquerda. Então, mais um diferencial aí, o acelerômetro do Moto G joga para a esquerda, forçando para a esquerda, que agora melhorou. O desempenho do game é basicamente o mesmo nos dois aparelhos. Você tem a taxa de quadros por segundo um pouquinho maior no Moto G, você não tem uma diferença tão gritante. E ambos trabalham com os mesmos shaders, os mesmos detalhes, os mesmos efeitos especiais, os mesmos reflexos na pista e no carro, trabalhando muito bem. Além disso, outros detalhes, ambos trabalham com 3G Quadriband, funcionando para os dois chips, ou seja, funciona em qualquer operadora do Brasil. Você tem Bluetooth 4.0 com ADSP nos dois aparelhos e LE apenas no Moto G. Tá quebradeira, hein? Você tem também Wi-Fi 802.11 BGN com Wi-Fi Hotspot nos aparelhos.
você trabalha com o GPS, com a GPS e GLONASS nos dois aparelhos também. Ambos contam com NFC e apenas o LG 3 estilos tem uma porta infravermelho para poder transformar o aparelho em um controle remoto universal. Outra diferença que apenas o Moto G tem é TV digital. A TV digital não está presente no smartphone da LG. Outra diferença é o Android. O Android do Moto G é o Android puro, com pouquíssimas alterações da Motorola. Isso garante um desempenho melhor no aparelho do que o Android modificado pela LG. Tá difícil de sair. Modificado pela LG. Só que na versão do LG 3 estilos ele é um Android não tão pesado. Então não é um ponto negativo. Ele entrega alguns recursos extras, como por exemplo o Q Slide aqui, que deixa abrir vários aplicativos em janelas flutuantes. Tem aqui, por exemplo, o player de vídeo. Você pode fazer outra coisa quando está assistindo. Isso o Moto G não permite. Você tem aqui vários atalhos na área de notificações, algo que a LG também não tem. Só que a LG, por outro lado, trabalha um pouco melhor com isso. Ele tem uma área de notificações grande, enquanto a LG trabalha com isso daqui para a área de notificações. É possível remover alguns espaços, como por exemplo tirar o Q Slide e tirar o brilho, e aí você ganha algum espaço, mas mesmo assim ainda é maior. Todos os atalhos do Moto G ficam nessa área, que você ou puxa tocando aqui do lado e voa o perdigoto, ou então você puxa com dois dedos, ele já desce do Android puro. No fim das contas, o Android puro acaba sendo superior por desempenho, um pouco a diferença para cima, para melhor no Moto G, só que tem uma diferença bem grande que ele ocupa muito menos espaço na memória interna. Isso para quem tem 8 GB, sem a possibilidade de instalar aplicativos de forma nativa no cartão de memória, faz muita diferença. Agora, comparar em números, claro que números não representam realmente a diferença de desempenho entre um aparelho e outro. Eu vou abrir aqui o AnTuTu para rodar ao mesmo tempo nos dois aparelhos. A diferença vai aparecer em números, só que novamente números não representam com fidelidade como funciona cada um dos aparelhos. Vou acelerar um pouco o teste porque esse teste é ligeiramente lento. Pronto, agora o resultado do teste. Você pode ver que ambos são muito semelhantes. O Moto G com 17.551 pontos contra o LG G3 estilos com 17.981 pontos. Ambos os aparelhos trabalham com o Chrome, só que o LG G3 estilos entrega um navegador próprio. Pode ver que ambos rodam muito bem o navegador, só que apenas o Chrome entrega funções como sincronia de senhas. Você tem aqui renderização de página bastante rápida nos dois modelos, só que o Chrome ele trabalha melhor com, como eu já falei, sincronia de senhas e outros aspectos. Já para mostrar a diferença de tela entre os dois aparelhos, eu tenho aqui abrindo a mesma imagem. Ambos trabalham com uma tela IPS. Você pode ver que virando aqui, você tem basicamente o mesmo ângulo de visão, só que o Moto G tem um ângulo de visão um pouco mais... um pouco maior, na verdade. Aí, tá difícil. Agora vai. Tem um ângulo de visão um pouco maior do que o que você tem no LG 3 estilos. Isso garante com que o brilho, a reprodução de cores seja mais fiel com maior ângulo de visão do que no Moto G do que no G3 estilos. A diferença é bastante pequena, ela vai girar mais pro lado do... quando você tem dois aparelhos nas mãos do que quando você tem apenas um deles. Então aqui tem algumas diferenças de reprodução de cores. Você pode ver que o preto, o vermelho, o verde, o azul, o branco e uma foto com bastante zoom aqui. Você pode ver, se eu acho exatamente o mesmo ponto da árvore.
Aqui, do lado dessa árvore aqui. Você pode ver que a resolução maior no Moto G acaba entregando uma reprodução de cores, reprodução de detalhes superior ao que você tem no aparelho da LG. Você pode ver que tem aqui, você enxerga muito melhor os tijolos da casa aqui do que você tem no aparelho da LG. Essa diferença é bastante visível mesmo de longe. Na parte das fotos, ambos os aparelhos contam com boa reprodução de imagens e, mostrando aqui o mini guri, você tem na câmera da Motorola poucas funções, na verdade, bem simples de entender: ligar, desligar HDR, ligar, desligar flash, tocar para focar, a resolução de vídeo que você quer, 720p ou câmera lenta, se você quer panorama ou não, já é localização, onde você quer salvar, se você vai salvar essas fotos na memória interna ou no cartão microSD, e a resolução da foto, que é de 6 ou 8 megapixels, isso depende da proporção da tela. Então tem aqui, focar no mini guri e tirar foto. Já com o LG G3 Stylus, cadê a câmera aqui? Ele tem uma câmera com um pouco mais de ícones, mais recursos. Você tem aqui os ícones mais separados por modo, panorama ou não, câmera frontal ou não, o flash de automático desligado ou não, e a parte de configurações tem até como tirar foto com reconhecimento de voz, algo que o aparelho da Motorola não permite. Então tocar para focar. Ambos aparelhos com a sombra na minha mão aqui. Então tem aqui a galeria. Isso. E enquanto o LG G3 Stylus tira fotos de até 13 megapixels, o Motorola Moto G trabalha com até 8 megapixels. Então eu vou aqui diminuir para ver se fica mais ou menos na mesmo ponto. E você pode ver que o LG G3 Stylus tem as cores mais frias do que o que você tem no Moto G. O Moto G com cores pouquíssima coisa mais quentes e com mais detalhes. Só que ambos trabalham com um granulado muito grande, como você vê nessa foto. Nas fotos, como você está vendo aí na tela, o Moto G acaba tirando fotos pouquíssima coisa superiores às fotos do LG G3 Stylus. Isso com fotos de boa condição de luz ou de má condição de luz, não faz muita diferença. Em fotos com muitos detalhes, fotos noturnas, como você está vendo agora, o LG G3 Stylus sai um pouquinho melhor. São algumas fotos com mais detalhes e mais brilho do que o Moto G. E o Moto G leva um pouco mais de tempo para tirar foto, então a chance de foto borrada durante a noite é muito grande. Se você clicar aqui, você pode assistir um vídeo gravado em 1080p Full HD com o LG G3 Stylus e aqui um vídeo gravado em 720p o Moto G. A vantagem do Moto G é que ele filma em câmera lenta, algo que o G3 Stylus não faz. Bom, pessoal, aqui foi o comparativo entre o G3 Stylus e o Moto G. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!